Então, muito boa tarde a todos. Esta é mais uma conferência que vamos fazer sobre a nossa solicitaria aqui em Beja. E desta vez, isto já vai só um minuto. Eu gosto muito de poesia, tenho uma grande referência por uma pessoa. Eu tive uma curiosidade, um dia disse que era preciso abrir a janela sobre o futuro. E neste curso de solicitaria, nós tivemos a ocasião de, naturalmente, ter uma alteração profunda e, neste particular aspecto, da locação, o arrendamento urbano, o arrendamento rural, e estamos numa zona naturalmente rural, não podia ser que desenvolver esta questão. E, coincidentemente, uma alteração legislativa, como sabem, no último decreto-lei de 294/2009, que acabou por entrar em 2010, mas que ao fim e ao cabo é um repositório de muita legislação que veio subsequentemente à Revolução de Abril, em 74, e logo em 75 houve o primeiro decreto de 75, não tenho essa memória, e depois 76, 77, depois 76, 79, e depois o 335, 88, como sabem. A vossa matéria é uma matéria muito querida, que está na zona justamente da região rural, há muitos problemas sobre isso, mas Portugal tem esta especificidade. O Douro tem problemas gravíssimos, complexos, que teve durante muitos anos, com o problema da filoxera, relativamente à questão das epidemias e das dificuldades ligadas a outro contexto. O país é muito, enfim, é polícrono, tem esta multifacetada, e portanto o Sul é o Sul, o Norte é o Norte. Vejam que até este diploma que saiu há pouco, em 2015, sobre o emparcelamento, curiosamente que destruiu 5 ou 6 artigos do Código Civil, mas que introduziu novas formas de exploração. E, curiosamente, aqui o Alentejo, como é latifúndio, portanto, é da longa, havia uma pastilha menor, e é muito mais fácil há cadastro, o Norte não tem isso. E, portanto, para sintetizar, dizer que o arrendamento rural inscreve-se na ordem do dia. Quando Fernando Pessoa dizia que é preciso abrir janelas sobre o futuro, eu também acho que aqui o próprio Instituto Politécnico de Beja se pode orgulhar de ter, naturalmente, esta cadeira. E, portanto, nada melhor do que ter aqui uma professora de um país irmão, Brasil, que veio da Universidade de São Paulo, que é também, sendo professora de Direito Civil, a doutora Cecília Almeida, tive o gosto de conhecer há pouco tempo, do Acervo Estranho das Redações. Nós temos 10 a 10 anos. Bom, já eu pudesse acompanhar, porque a licença terrena é muito económica. De qualquer forma, vamos então indo diretamente ao próprio tema, e eu daria a palavra à doutora, à professora Cecília. Uma honra enorme estar aqui, agradeço a presença, o convite dos professores e a presença de vocês para me ouvirem por alguns minutos falar nesta cidade que é, para nós, brasileiros, a terra de um dos seus grandes heróis do Brasil, também de Portugal, que é o Antônio Raposo Tavares. Antônio Raposo Tavares foi um dos grandes bandeirantes do Brasil, isto é, na época do Tratado de Tordesilhas, em que o Brasil era um país muito pequeno, nós tivemos com este português, eu mexi, claro, naturalmente. Tentar voltar. É que no Brasil não há rápidos, há maus. Mas dando aqui, já deixou. E os portugueses desrespeitaram, graças a Deus, vamos dizer assim, o Tratado de Tordesilhas, fazendo o país o que ele é hoje nas suas dimensões. E a última grande bandeira, isso nós estamos falando do ano de 1600, a facão, e com mais de 1.200 homens, o Raposo Tavares, que é nascido aqui em Beja, fez os limites do que hoje nós conhecemos como o Brasil. Ele saiu com mais de 1.200 homens do que a minha cidade de São Paulo, e quando retorna com um pouco mais de 60, 50 pessoas, saindo pelo sul do Brasil, praticamente é o continente americano, subindo, indo parar lá em Belém do Pará, onde eles foram literalmente resgatados. Essa é a estátua que temos dele no Museu da Independência, no Museu Paulista, Museu do Ipiranga.
Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui nessa cidade, coincidentemente a sede de um dos nossos heróis, que foi o Antônio Raposo Tavares. O professor Manuel muito gentilmente me fez conhecer a estátua dele que tem cá em Beja. Nós vamos falar então um pouquinho de contratos agrários. Eu sei que os senhores já conhecem o assunto a fundo aqui na universidade, e o que nos resta, então, tratando dos contratos no Brasil, é falar só um pouquinho sobre o arrendamento. Nós também temos os contratos de parceria. Esses contratos também podem ser inominados. E, finalmente, neste ano, surge o contrato de integração, que, na verdade, é a integração vertical da economia agrícola com a indústria. Então, basicamente, o setor de suínos e aves no Brasil é muito grande, é muito forte. E existiam contratos que nós não sabemos se eram contratos agrários, se eram regidos pelas leis civis, se eram regidos pelas leis trabalhistas, que é justamente que cuida dessa integração. A indústria leva ao mercado, leva ao produtor rural o pintinho de um dia, a ração, ele tem de comer ração por 45 dias, e daí ele tem um determinado peso, e daí ele vai para o abate, e é o maior exportador de carne in natura do mundo hoje, é o Brasil. Carne de frango. A mesma coisa com os suínos, com os porcos e outros. E aí criou-se um problema, porque isto era um contrato nominado agrário. Se fosse um contrato nominado agrário, ele então tinha as regras próprias do arrendamento e ou da parceria, dependendo da configuração que se desse, fazendo com que aquele que é o produtor rural fosse hipossuficiente. E por ser hipossuficiente, ele tem uma série de vantagens e privilégios que nos contratos civis não tem, posto que nos contratos civis nós temos igualdade entre as partes. E esse debate ficou muito grande, a ponto de chegarem a discutir se seria um contrato de trabalho, onde esse agricultor seria um empregado disfarçado da agroindústria e, portanto, com mais direitos ainda do que o próprio contrato agrário. Os grandes conglomerados finalmente conseguiram aprovar esta Lei 13.288, agora, no ano passado, em julho do ano passado, que cria esse marco legal dos contratos de integração, afastando-os dos contratos agrários. Para o produtor rural isso não é bom, porque ele perde uma série de benefícios que teria caso fosse um contrato agrário de arrendamento. Mas, enfim, é uma novidade que nós temos aí. A legislação aplicada aos contratos agrários no Brasil é o ET, o Estatuto da Terra, que é a grande lei que extremou do direito civil toda a relação jurídica na vida rural. Então, tanto a parte de contratos, a parte de seguro, o crédito, a ocupação de terras públicas e terrenos baldios, reforma agrária, regularização fundiária de toda a ordem, estão tratados nesse Estatuto da Terra. E esses outros decretos, especialmente o decreto 59566, que é o contrato, é o que rege efetivamente as leis, a relação contratual de arrendamento e parceria. Foi o professor Fernando Sodero, chegou a conhecer? Não. O professor Fernando Sodero, ao tratar do direito agrário, ele disse que é um conjunto de princípios e normas de direito público e privado que visa disciplinar as relações emergentes da atividade agrária com base na função social da propriedade imobiliária rural. E é por aí que nós começamos com essa função social. Essa função social, simultaneamente, tem que cumprir produtividade, proteção ambiental, bem-estar no trabalho daqueles que estão na zona rural e o bem-estar do rurícola. Então, há que se observar todas as normas relativas à produtividade. Uma produtividade que seja racional, qualquer que seja a dimensão do imóvel, ele tem que ter, de acordo com a sua dimensão, o local em que está, a zona climática, ele tem uma relação, uma equação que as ciências agrárias nos dão, dizendo que aqui dá para criar tantas cabeças de gado, ou tantos quilos de fruta, e assim por diante, tantas toneladas de fruta, e assim por diante. Quem nos dá isso são as ciências agrárias, da agronomia, etc. A proteção ambiental é no exercício dessa atividade agrária, eu tenho que proteger o meio ambiente. O meio ambiente que é o elemento fundamental, e a atividade agrária que é a que mais influencia no meio ambiente. Água, ar, solo, fauna e flora são os nossos instrumentos de trabalho, nós da zona rural. Então, ao exercer a atividade agrária, eu tenho de manter essa proteção ambiental, senão a base da minha atividade desaparece. No exercício dessa atividade, toda e qualquer forma de trabalho deve estar também
protegida, tanto o trabalho assalariado, como qualquer outra forma, como o arrendamento, devem ser observadas as normas que regulamentam. E o bem-estar agrícola, que é, enfim, trazer à zona rural bem-estar no tocante a postos de saúde, escolas e assim por diante, eletrificação rural, enfim, permitir que ele fique na zona rural e que não haja um êxodo rural que o leve para a cidade, que aumenta a densidade demográfica dos centros urbanos, que não tem condições de absorver essa mão de obra. A proteção ambiental é o que mais nos interessa aqui. Essa proteção ambiental nos traz uma utilização adequada dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Isto é a definição de proteção ambiental dentro da função social do imóvel prevista no próprio Estatuto da Terra. Conservar e preservar. Então são as duas grandes palavras trazidas para nós na zona rural. Esse conservar e preservar é previsto, tem uma definição na legislação 9985, que cuida do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nós temos diversas unidades de conservação, estação ecológica, área de preservação permanente, parques e assim por diante. Então, uma série de unidades de conservação, dependendo de que tipo de unidade de conservação, de uso parcial ou integral, você pode ter atividades humanas, você pode ter apenas visitação, você pode ter visitação e pesquisa, ou você simplesmente não pode nem chegar perto. Então você tem aí critérios que delimitam a utilização, a ocupação humana nessas áreas de preservação, nessas unidades de conservação. Conservar, então, é o manejo de uso humano na natureza, e aí conservando a preservação, etc. E preservar, são métodos de procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo. Então, preservar e conservar é importante. No exercício da atividade agrária, nós temos, então, os contratos agrários. O que nos interessa é o arrendamento. Os requisitos gerais para os contratos são aqueles que nós temos no artigo 104 do Código Civil, que é o agente capaz, o objeto lícito e a forma prescrita ou não defesa em lei. Além desses, que são inerentes a todo e qualquer contrato na vida, nós temos ainda os requisitos específicos para os contratos agrários. É a apresentação do certificado de cadastro do imóvel rural, sob pena de, não tendo esse certificado, você ficar à margem de qualquer benefício para o imóvel rural, como crédito, seguro, financiamentos de toda a ordem. Esse certificado é dado pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e nós temos ainda o cadastro ambiental rural, que tem gerado uma polêmica muito grande. Esse cadastro veio no bojo do novo Código Florestal, e sem o cadastro ambiental rural, que também é de obrigação do produtor rural, nós não teremos, então, a possibilidade de ter um contrato de arrendamento. Então, a gente está percebendo que, aos poucos, a legislação agrária vai recebendo todas as normas de uso ambiental.